Publicação de 1953 afirmava que um tal de Elon colonizaria Marte. E aí, gente, vamos para mais uma notícia, vamos para mais um assunto interessante. Você crê em profecia? Profecia de religiosos, você crê? Mas você crê na profecia de cientistas? É isso que que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Basicamente, eu chamo de profecia, mas aqui esse assunto de hoje fala um pouquinho desse cara aqui, ó, Elon Musk, o cara que tá na mídia aí, o cara que tá despontando os tabloides do mundo todo, porque é um cara que rico, multibilionário, visionário e que tem feito pesquisas e soltado ideias aí de coisas como, por exemplo, colonizar Marte. Aí você fala, Bira, o que tem a ver isso com o que nós vamos falar hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre um cara chamado Wernher von Braun. Quem é esse cara, Bia? Esse cara era um nazista, né? Ele era um nazista que ele é o pai dos foguetes, que, não sei se vocês sabem, mas quando acabou a Segunda Guerra, ao invés dele pagar pelos crimes que ele fez, os Estados Unidos levou ele para lá para que ele pudesse ser um cientista americano, né? Para que ele pudesse passar o conhecimento que ele adquiriu, né? E todos os segredos mais para a Agência Nacional dos Estados Unidos ali de Inteligência. E, acima de qualquer coisa, ele foi não mais, não menos do que um homem que fundou um departamento que eu acho que vocês não conhecem, né? Um departamento chamado NASA, né? Ele é o pai da NASA. E ele, no ano de 1953, aí, deu uma afirmação que um Elon colonizaria Marte. Seria um cara um cientista? Seria um cara um religioso? Seria um cara um visionário? Não sei. Nessa época, Elon Musk ainda não vivia, mas esse cara deixou bem claro e a gente vai saber um pouquinho desse assunto hoje, tá? Elon Musk é uma das pessoas aí que mais investe no caso de pesquisa para fazer com que Marte seja habitável, tá? Recentemente, aí, novos rumores começaram a surgir aí e ligar a obra Mars Project, que é o nome, no caso, tradução livre aqui, Projeto Marte, com Elon Musk. O que tem a ver isso? Isso é um livro do cientista alemão Wernher von Braun, que previu que uma pessoa chamada Elon seria responsável por levar humanos a Marte. Braun escreveu no título no ano de 1953, muito antes do empresário nascer, que no caso ele nasceu em 1971, tá? Elon Musk aí, no caso hoje, para quem não conhece, ele é o CEO da Tesla, aquela empresa que faz carros, né? No caso hoje ele tem investido mais em carros elétricos, é um cara visionário, um cara fera nesse sentido. Além desse empreendimento, ele investe a sua fortuna em outras pesquisas espaciais diversas. Algumas das empresas que foram fundadas por ele está a SpaceX, né? Que é aquela empresa, para você que não sabe, desenvolveu o foguete que ele consegue ir levar, né, pessoas, levar material para o espaço e voltar e pousar como fosse naqueles filmes Star Wars, sabe? Então esse foi o cara que criou esse robô. Segundo alguns dizem, ele é o cara que criou o inventor disso aí, apesar de ter algumas controvérsias que falam que a China já tinha isso também e conversas assim. É que nem quem criou o avião, os irmãos Brown ou Santos Dumont, né? É a mesma coisa, tá? Se bem que tem uma diferencinha aí por definição, mas mais ou menos é essa a ideia. Ele anunciou aqui que em outubro de 2020 uma exploração espacial que vai enviar espaçonave tripulada para Marte em 2024. 2024 é um ano muito importante, você que está aí, para a história da humanidade, tá? 2024 é um ano de mudança segundo todo um contexto histórico, que eu não vou falar aqui hoje, que não é o tema do livro, do vídeo, mas que fala um pouquinho de mudança em toda a diretriz da história, tá? Mas, como diz o texto aqui, o assunto Marte não é novidade para esse cara, né? Que o Elon Musk é aqui diversas vezes, ele fala que para salvar a população humana nós teremos que habitar Marte. Ele tem, na verdade, algumas pesquisas, ele tem alguns pensamentos com relação a isso, e ele pensa muito sobre a ideia, uma das ideias dele é, de fato, lançar bombas atômicas para criar uma atmosfera em Marte para que as pessoas possam morar lá, tá bom? Eu não vou falar muito sobre isso aqui, mas o que chama a atenção dessa matéria que eu quero compartilhar com vocês é que o cientista aqui, o Wernher von Braun, foi um dos importantes para o desenvolvimento de algumas das primeiras espaçonaves no mundo, tá? Ele conduziu e produziu, por exemplo, o foguete V2, feito na Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. É um foguete com especificações muito ricas, né? Logo ao final da guerra ele migrou para os Estados Unidos, né? Oferecendo seus conhecimentos na própria NASA. Ele ajudou a elaborar a agenda da exploração espacial no país, contribuindo para o avanço da ciência. A coincidência seria aí
as pessoas falam que nessa obra desenvolvida por esse cientista, ele usa o nome de Elon para ilustrar o processo. Apesar de parecer uma previsão, é uma grande curiosidade ou uma coincidência. Seria impossível prever o nome da pessoa responsável pelo desenvolvimento das ideias da colonização de Marte, apesar de que Elon Musk se pronunciou até sobre o assunto, tá? Ele, apesar de demonstrar que tem a intenção de enviar humanos para Marte, mas isso ainda não ocorreu porque pode levar ainda muitos anos sobre isso. O que acontece? Como todo cientista, dizendo que isso, não posso dizer que é uma profecia, posso ser, como diz ele, uma mera coincidência, né? No caso desse grande cientista, né, o Wernher von Braun, eu achei interessante até que na matéria fala que ele foi convidado a migrar apenas, né? Então você imagina qual é a maneira que foi feito esse convite. E eu acho interessante porque o cara cita no livro dele algo muito específico, como, por exemplo, o homem que colonizará Marte será chamado Elon, isso em 1953. E hoje, o único cara que tem algo muito, não é o único, mas o cara que tem isso muito forte, usando inclusive sua riqueza para isso, é esse cara chamado Elon Musk. Será coincidência? Será uma profecia científica? O que você acha? Você acha interessante? E é legal a gente prestar atenção nisso. E que você deixe sua opinião, porque eu acho que é muito interessante você dizer pra gente o que você acha com relação a isso. Você acha que é realmente uma profecia, um mero acaso, uma curiosidade, ou tudo isso está ligado dentro de alguma teoria que a gente quer saber? Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo com muito carinho. Tchau, tchau.